Ele estava acostumado a ver miséria, tão acostumado que já nem sentia mais nada. Henrique Vasquez era um magnata frio, calculista, o tipo de homem que olha para um semáforo lotado de crianças vendendo balas e só vê estatística. Mas naquele dia, algo quebrou o padrão. Porque entre os gritos, o caos e os vidros sujos, havia um menino, pequeno, magro, e no lóbulo da orelha esquerda, um brinco de pérola branca, exatamente igual ao que sua esposa usava no dia em que morreu. Henrique freou o carro no susto. Seus olhos ficaram fixos no acessório e a memória o esfaqueou. 7 anos antes, ele segurava o corpo carbonizado de uma mulher sem rosto após um incêndio de carro em chamas. A perícia disse que ela estava irreconhecível, mas um brinco, aquele mesmo brinco, estava preso ao que restava da orelha. O outro, todos presumiram que havia se perdido nas chamas. Mas ali estava ele, no rosto de um menino de rua. O coração de Henrique disparou como não fazia há anos. Aquilo não era coincidência. Não podia ser. Ele desceu do carro, mas o menino correu. Desapareceu entre becos e lixeiras como um vulto. Henrique não dormiu naquela noite, nem nas noites seguintes. Mandou seguranças investigar, vasculhou arquivos, acompanhou câmeras de segurança, até que 3 dias depois encontrou o menino e decidiu segui-lo. Foi então que a verdade começou a emergir. Uma casa abandonada, um retrato escondido, uma agenda com o nome da mulher que ele julgava morta. E a revelação mais brutal de todas: o menino era seu filho, escondido por 7 anos, criado nas sombras, protegido por uma mulher que Henrique jurava amar e que, ao que tudo indica, fugiu dele. A pergunta agora não era apenas como aquilo era possível. Era muito pior. Por que ela fugiu? O que ele fez para que a mulher da sua vida desaparecesse, levando o próprio filho com ela? Essa não é só a história de um brinco perdido. É a história de um homem poderoso que achava que sabia tudo, controlava tudo e que havia enterrado seu passado junto com a mulher que amava. Mas um simples detalhe, algo tão pequeno quanto uma pérola branca, abriu a porta para um segredo que estava escondido há 7 anos. Henrique Vasquez era o tipo de homem que não chorava, que transformava dor em silêncio, culpa em investimento. Quando a esposa dele morreu num incêndio, ele apenas seguiu em frente. Mandou fazer o caixão mais caro, enterrou o que sobrou e colocou o brinco sobrevivente dentro de um cofre, como um troféu de tragédia. Mas a vida cobra, e cobra em lugares inesperados. Na esquina de um semáforo, entre buzinas e fumaça, ele viu o outro brinco, no rosto de um menino de rua. Essa história vai te destruir por dentro, vai te fazer questionar até onde alguém pode enterrar a própria verdade. E como um simples gesto, uma memória, um objeto esquecido, pode virar uma bomba relógio emocional. Porque às vezes o que pensamos ter perdido não foi perdido, foi escondido. Antes de continuar, já faz o seguinte: se inscreve no canal, porque aqui você vai ouvir histórias reais ou inspiradas em fatos que a elite tenta esconder. Curte esse vídeo se você acredita que a verdade sempre volta, por mais enterrada que esteja. E comenta aqui embaixo: de qual país e cidade você está assistindo essa história? Vamos espalhar essa verdade até onde ela precisa chegar. Agora respira fundo, porque o que esse homem vai descobrir a seguir não tem perdão. Capítulo 1. O brinco esquecido. Henrique Vasquez vivia no alto de um prédio com vista panorâmica da cidade, mas não olhava mais pela janela. Aquela vista lhe dizia tudo o que ele já sabia. Ele era rico, ele era temido e ele era sozinho. 7 anos antes, havia enterrado o amor da vida dele num caixão sem rosto. O acidente fora brutal, um incêndio de alta combustão, sem chance de reconhecimento. A única coisa recuperada da cena foi um brinco de pérola, o mesmo que ele entregara à esposa no dia do casamento. Ele guardava esse brinco como um símbolo de perda, mas nunca o tocava. Era como tocar em carne viva.
A tragédia o transformou num homem mais duro, mais cruel, mais distante. Seu império cresceu, mas a alma murchou. Ele nunca mais se casou, nunca mais sorriu de verdade. A empresa o consumia e ele permitia, como uma forma silenciosa de punição. Afinal, havia coisas sobre aquele casamento que ele nunca contou a ninguém. Naquela terça-feira nublada, Henrique saía do escritório após uma reunião exaustiva. Parou no sinal, como sempre. Estava com o olhar perdido no celular quando uma criança bateu no vidro vendendo balas. Foi automático. Ele acenou com a mão, como quem espanta um mosquito. Mas antes de o menino recuar, algo brilhou. Uma pequena luz na lateral do rosto sujo da criança. Ele olhou de novo e congelou. Não podia ser. Era o brinco. Não uma réplica, não um parecido, o mesmo. Henrique reconheceria aquele desenho, aquela pérola desgastada, aquele pequeno arranhão no aro. Ele conhecia aquele objeto como se fosse parte do próprio corpo. E por um segundo, o mundo girou devagar. O menino recuou, talvez assustado com o olhar fixo e súbito daquele homem. Mas antes que Henrique pudesse abrir a porta, o sinal abriu e os carros buzinaram. O menino correu, sumindo entre as pessoas. E Henrique ficou ali com a respiração travada e a garganta seca, como se tivesse visto um fantasma. Ou pior, uma pergunta sem resposta. Nos dias seguintes, Henrique não trabalhou, não comeu direito. Vasculhou imagens de câmeras da área, interrogou motoristas, contatou detetives particulares. Aquilo podia parecer loucura para os outros, mas para ele era o retorno de uma ferida que nunca cicatrizou. Encontrem esse menino, disse aos seguranças. Façam o que for preciso, mas tragam ele até mim. 2 dias depois, uma foto chegou ao seu celular. O menino, mesmo brinco, sentado num beco com uma mochila rasgada e o olhar cansado. Henrique não pensou 2 vezes. Entrou no carro, dirigiu ele mesmo, ignorando todos os protocolos. Chegou ao local, estacionou, esperou e observou. O menino conversava com uma senhora idosa. Pegou um pedaço de pão das mãos dela, agradeceu. Era educado. E o mais estranho, parecia ter bons modos. Não era um garoto qualquer. Ele usava palavras como licença e obrigado. Henrique começou a tremer. Uma voz interna gritava que aquilo não era apenas coincidência. Era sangue. Era laço. Quando o menino entrou numa casa de madeira meio torta e desapareceu porta adentro, Henrique decidiu agir. Bateu na porta. Nada. Bateu de novo. Uma senhora abriu. Olhou para ele como se tivesse visto o próprio demônio. O que quer aqui? Henrique mostrou a foto do menino. Ele é meu filho? Perguntou. A velha tremeu. E antes de responder, fechou a porta com força. Mas Henrique sabia. Sentiu nos ossos, no instinto. Na dor, aquele menino era dele, e a mulher que ele achava estar morta ainda estava viva. Capítulo 2. A mulher que escolheu sumir. Henrique voltou para casa com o rosto pálido e a alma em ruínas. A velha que fechou a porta conhecia aquele menino, conhecia sua esposa, e sabia algo que ele não sabia. Pela primeira vez em anos, ele não tinha o controle. Pela primeira vez, o passado que ele havia selado com dinheiro, caixão e silêncio, estava gritando do outro lado da cidade. Ele passou a noite revirando arquivos antigos. Chamou o advogado que cuidou do inventário da esposa. Exigiu os laudos do acidente. Chamou o perito forense que analisou o corpo. Quero saber, vocês tinham certeza que era ela? O homem hesitou. A perícia indicava que sim, mas na verdade o corpo estava em estado tão degradado que a identificação foi feita apenas com base no brinco e em registros dentários, que agora que o senhor fala, eram apenas cópias digitalizadas. Henrique fechou os olhos. Ela poderia nunca ter estado naquele carro. Ela poderia ter encenado tudo. Mas por quê? Ele começou a vasculhar também a vida antes da morte dela. Diários, e-mails antigos, mensagens apagadas, lembranças que ele havia forçado a esquecer. E uma coisa ficou clara como o vidro que agora tremia em sua mão. Ela tinha medo dele. Na época, ele não percebeu, ou fingiu não perceber.
Mas havia olhares evitados, silêncios forçados, frases quebradas no meio. Ela se calava muito, e ele achava que isso era amor, mas talvez fosse terror. Em uma antiga caixa guardada no fundo do armário, Henrique encontrou algo que ninguém deveria encontrar sozinho. Uma carta escrita à mão, dobrada com cuidado, sem data, sem destinatário. A letra era dela. Se um dia você encontrar essa carta, talvez seja porque a verdade venceu o medo. Não quero desaparecer por ódio, mas por proteção. O que está dentro de mim agora precisa nascer longe de você. Henrique deixou a carta cair no chão. As palavras ecoavam como uma sentença. Ela estava grávida e fugiu. Não porque morreu, mas porque teve que sobreviver. A mulher que ele jurava ter amado fugiu dele para salvar o filho. E isso era mais difícil de aceitar do que qualquer morte. Na manhã seguinte, ele voltou àquela casa de madeira. Bateu com mais força. A velha abriu de novo. Desta vez sem resistência. Ele já sabe, disse ela. Henrique sentiu o chão sumir. Sabe o quê? Que você é o pai. E onde ela está? Silêncio. Ela não está aqui. Não há muito tempo. Henrique entrou. O lugar era simples, limpo, com cheiro de sabão e poeira. Sobre a mesa havia um caderno escolar com desenhos. Desenhos de um menino, com uma mulher. E um homem alto, sempre com o rosto apagado. Ele nunca te conheceu, mas ela falava de você, com medo e com saudade. Henrique apertou os olhos. Por que ela sumiu? Por que não me contou? A velha olhou para ele com amargura nos olhos. Porque você era um monstro e não sabia. Henrique engoliu seco. Eu nunca encostei um dedo nela, mas gritou, controlou, desprezou, traiu, fez ela se sentir morta antes mesmo de morrer. O silêncio pesou. Henrique sentou no sofá, sem forças. Pela primeira vez em anos, ele se sentiu culpado. E isso doía mais do que o luto. Antes de ir embora, a velha colocou um envelope em sua mão. Ela deixou isso. Disse que só te entregasse quando o passado te encontrasse. Henrique abriu. Dentro havia uma foto. A esposa com o bebê no colo, sorrindo. Atrás, uma única frase escrita à mão. Você nunca soube o que tinha, e agora vai ter que descobrir o que perdeu. Capítulo 3. O menino que carregava silêncio. Henrique voltou ao beco no dia seguinte. Desta vez, sem carro, sem seguranças, sem relógio caro. Estava com uma blusa velha, barba por fazer, e os olhos mais fundos do que nunca. Não queria assustar. Não queria parecer o homem que sempre foi. Queria apenas ser visto como pai. O menino estava sentado no mesmo canto, comendo um pão com ovo, quando o viu se aproximar. Parou de mastigar, os olhos desconfiados, o corpo pronto para fugir. Henrique ergueu as mãos devagar. Calma, eu não vim brigar. Silêncio. Eu só quero falar com você. 1 minuto. Já me viu demais, tio. Vai embora. Henrique engoliu seco. A voz era firme, mais madura do que devia ser para a idade. Eu te vi usando um brinco, muito importante para mim. Achei. No chão. Serve para alguma coisa? Serve. Então toma. O menino arrancou o brinco da orelha e jogou aos pés dele. Henrique não se abaixou, só olhou. Não é só pelo brinco. Eu acho como se as palavras ardessem. Eu acho que sou seu pai. O menino riu. Um riso curto, ferido, quase debochado. Mais um. Eu já tive 2. Um sumiu. O outro batia. Henrique sentiu o estômago virar. Eu não sabia que você existia. Ela nunca falou de você. Só disse que você era alguém que ela quis esquecer. Henrique sentou no chão. Não para convencer, mas porque as pernas não aguentavam mais o peso da vergonha. Ela sumiu, porque tinha medo de mim. O menino cruzou os braços. Ela sumiu para me proteger e conseguiu. Eu não quero te levar para lugar nenhum, nem te forçar a nada. Henrique olhou nos olhos dele. Só queria te conhecer. Tarde demais. Talvez. Silêncio. O menino se levantou. Meu nome é Kaique. Henrique olhou para cima. Bonito nome. Foi ela que escolheu. Disse que queria um nome que ninguém na sua família tinha. Henrique respirou fundo. Posso te ver de vez em quando? Pode.
mas não tenta comprar nada, nem trazer presente. Por quê? Porque eu não sou projeto de culpa de ninguém. Aquela frase atravessou Henrique como um punhal. Projeto de culpa. Ele entendeu. Kaique não era uma criança para ser resgatada. Era um menino que aprendeu a sobreviver sem ele. E agora, aceitá-lo. Era muito mais difícil do que perdoá-lo. Antes de ir embora, Kaique disse algo sem olhar para trás. Ela te amou, sabia? Henrique congelou. Mas você matou isso com silêncio, com grito, com ausência. Pausou. E quem mata amor não ganha lugar no coração de ninguém. Depois disso, sumiu na multidão. Henrique ficou ali sozinho, no chão sujo. O brinco ainda estava aos seus pés. Dessa vez ele não pegou, porque agora ele entendia. Algumas coisas, quando se perdem, não se recuperam, só se respeitam. Capítulo 4. O nome que ela escolheu. Henrique passou a semana seguinte obcecado. Kaique não queria conversa, mas Henrique não conseguia deixar o assunto morrer. Precisava entender. Precisava saber onde ela estava, se ainda vivia, quem ela se tornou. Afinal, a mulher que fugira de um casamento de luxo com um bebê nos braços não podia ter desaparecido completamente. Ele contratou outro detetive, um dos melhores. Disse que queria tudo, menos exposição. Nada de polícia, nada de escândalo, apenas respostas. 2 semanas depois, recebeu um envelope com uma única foto. Uma mulher, vestindo jaleco, saindo de um hospital comunitário na periferia. Cabelo preso, olhos sérios, passos firmes na ficha que acompanhava. Nome: Elisa Antunes, enfermeira. Cadastros ativos há 6 anos. Henrique levou alguns minutos para processar. Elisa. Não era Amélia, mas era ela. O mesmo olhar, a mesma postura, só que agora, mais velha, mais forte e mais distante. Ele foi até o hospital disfarçado. Não falou com ela, só observou. Ela sorria para os pacientes, brincava com crianças, limpava sangue com delicadeza. Ela era luz em um lugar cheio de dor. Na saída, ele se aproximou de um funcionário. Essa aí é a Elisa, né? A própria. Chegou aqui faz uns anos. Discreta, mas é tipo anjo. Ninguém sabe muito do passado dela, só que perdeu alguém. E que tem um filho que ela criou sozinha, no peito e na raça. Henrique sentou no banco da praça, em frente ao hospital. Observou por horas. Ela não saiu. Não percebeu sua presença. Não parecia carregar medo. Parecia carregar escolhas. E ele entendeu pela primeira vez que ela não havia fugido por covardia. Ela havia fugido por sobrevivência. Ela escolheu viver longe dele. E isso era a maior acusação possível. No fim da tarde viu Kaique aparecer. Abraçou a mãe. Riram juntos. Conversaram baixo. E por um instante, Henrique viu a família que poderia ter tido se tivesse sido outro homem. Mas o tempo não volta. Só mostra o que poderia ter sido. Henrique começou a visitar aquele banco todos os dias. Não se aproximava. Só observava. Às vezes chorava. Às vezes escrevia. Tentou deixar cartas, bilhetes, presentes. Nenhum foi respondido. Até que, numa noite, alguém sentou ao lado dele. Você não cansa de se esconder? Era ela. O coração de Henrique disparou. Quis falar. Quis pedir perdão, mas ela ergueu a mão. Não fala, só escuta. Ele obedeceu. Eu não morri naquele acidente, e você não morreu com minha ausência. Pausou. Eu fugi porque você me matava aos poucos, no olhar, no controle, no silêncio. E eu sabia que nosso filho merecia mais. Henrique chorou, mas não implorou. Eu só queria ver você de novo. Agora viu. Ele sabe quem eu sou. Sabe, mas isso não te dá lugar. O que me dá? Ela olhou para o céu. Tempo, verdade e paciência. E perdão. Perdão não é pedido, é construído. Ela se levantou. A gente não se odeia, Henrique. A gente só não serve mais para o mesmo mundo. E antes de ir embora, disse algo que ele jamais esqueceria. Me chamar de Elisa não é um erro. É o meu nome agora. Porque Amélia morreu naquele incêndio. Elisa nasceu do medo, mas vive da coragem. Capítulo 5. O filho, que não queria um pai.
Henrique nunca teve medo de perder contratos, de demitir executivos, nem de enfrentar tribunais. Mas agora, parado diante de uma escola pública com uma mochila simples na mão, ele tremia. Era a primeira vez que levava um lanche para alguém sem ser mandado. A primeira vez que esperava por um filho. O problema é que o filho não esperava por ele. Kaique saiu entre os alunos, o mesmo olhar desconfiado, o mesmo passo firme de quem aprendeu a se virar sozinho. Quando viu Henrique ali parado, franziu a testa. O que está fazendo aqui? Trouxe lanche. Fiz questão de preparar. Kaique olhou para a sacola. Quer comprar afeto com suco e pão agora? Henrique respirou fundo. Quero só te ver. Nem que seja por 2 minutos. Então olha, agora vira e vai embora. Henrique ficou parado. Posso pelo menos te ouvir? Kaique cruzou os braços. Vai falar o quê? Que me ama, que se arrepende, que quer recuperar o tempo perdido? Não, pausou. Quero que você me diga quem você é, porque eu não sei. Kaique hesitou. Aquilo ele não esperava. Sentou no meio-fio. Henrique sentou ao lado. Tá bom. Vou te dizer quem eu sou. E começou. Eu sou o menino que viu a mãe chorar calada. Eu sou o moleque que nunca teve presente no Natal, mas tinha abraço todo dia. Sou o que te odiou sem nunca te conhecer. E o que agora não sabe se te perdoa. Henrique escutou em silêncio. Não tentou argumentar. Você tem todo o direito de me odiar. Não sei se é ódio. Acho que é buraco. Henrique baixou os olhos. Posso ficar aqui às vezes, sem prometer nada, desde que também não espere nada. Fechado. E foi assim que começou. Sem festa, sem perdão imediato, sem milagre, apenas presença. Henrique passou a aparecer toda terça e quinta. Levava livros, jogava bola, às vezes só sentava e observava. E Kaique, aos poucos, deixava cair a muralha, com silêncio, com tempo, com dúvida. Um dia, no meio de uma conversa, Kaique perguntou, você era ruim com ela? Henrique engoliu seco. Eu era. E agora? Tô tentando não ser mais. Isso serve de alguma coisa? Não apaga o passado, mas talvez construa um futuro. Kaique olhou para ele como quem analisa um inimigo cansado. Eu não sei se quero te chamar de pai. Tudo bem, mas posso te chamar de Henrique? Henrique sorriu. Melhor do que me chamar de nada. Na semana seguinte, Kaique apareceu com uma redação da escola. Tema: o que significa recomeçar? Ele entregou ao Henrique sem olhar nos olhos. Tá aí, Henrique leu. Era simples, direta, dolorosa. No final, uma frase. Talvez o recomeço não seja voltar para o começo, mas construir onde tudo desabou. Henrique guardou aquele papel como se fosse uma escritura, porque pela primeira vez não era mais um milionário. Era apenas um homem tentando merecer ser chamado de algo maior, algo que não se compra, algo que se constrói. Pai. Capítulo 6. A mulher que nunca pediu socorro. Era uma sexta-feira nublada quando Kaique não apareceu na escola. Nem no ponto onde costumava encontrar Henrique, nem na pracinha onde jogavam damas improvisadas com tampinhas. Henrique achou estranho, mas respeitou. Só quando a segunda-feira chegou e o silêncio permaneceu, ele foi até o hospital. E foi lá que ouviu a frase que fez o coração parar. A Elisa sofreu um acidente, um assalto. 2 homens armados. Um disparo no ombro. Ela tentou defender uma paciente grávida. Levou um tiro e caiu sobre o chão do corredor. Perdeu muito sangue. Estava na UTI, sedada, mas viva. Henrique ficou parado na recepção como se tivesse voltado 7 anos no tempo. O chão frio, o medo gelado. A pergunta que queimava. E se eu perder ela de novo? Ele tentou ver Kaique, mas o menino estava trancado no quarto, recusando visitas. A vizinha disse que ele não falava, não comia direito, estava com raiva do mundo. Henrique insistiu. Eu já perdi ela uma vez. Não quero perder de novo. Mas Kaique respondeu seco. Agora é minha vez de protegê-la. No hospital, Henrique tentou entrar várias vezes. A equipe sabia quem ele era. Sabia também quem ela foi.
E entre olhares duros e silêncios longos, ele entendeu. Ali ele era o estranho. Até que numa tarde o médico-chefe o chamou. Ela pediu para falar com você, se não resistir. O quê? Tem uma carta. Está no cofre do hospital. Só será entregue caso ela não acorde. Henrique surtou. Me deixa vê-la. Ela ainda está fraca. Se melhorar, poderá decidir. Se não, o resto da frase ficou suspenso. Henrique passou a noite no banco da recepção, como mendigo, como órfão, como alguém que já perdeu tudo e agora só queria uma chance de não perder de novo. Na manhã seguinte, a enfermeira o chamou com os olhos cheios d'água. Ela acordou. Henrique entrou no quarto com passos de vidro. Elisa estava pálida, com o braço imobilizado, fios e máquinas ao redor, mas viva, com o mesmo olhar firme de sempre. Você por aqui? Sussurrou, irônica. Henrique chorou. Pela primeira vez, na frente dela. Eu não aguentaria te enterrar de novo. Eu não morri. Mas você me matou por anos. Elisa virou o rosto. E você aprendeu alguma coisa com isso? Que o amor sem cuidado é só um grito bonito. Ela fechou os olhos. E que mais? Que você é mais forte que eu. Sempre foi. Isso é verdade. Nos dias seguintes, Henrique não saiu do hospital. Lavou o chão, trouxe flores para os pacientes, serviu café. Ninguém mandou. Ninguém esperava. Mas ele fazia. Não por ela, mas por si. Porque o homem que ele era precisava morrer para dar lugar a outro. Quando Elisa teve alta, Henrique a ajudou a descer as escadas do hospital, em silêncio. Kaique os esperava no portão, ainda desconfiado. Mas ao ver o pai carregando a sacola, a mão tremendo, a respiração ansiosa, não disse nada. Apenas segurou na outra mão da mãe, e pela primeira vez os três caminharam juntos. Nenhuma palavra foi dita naquele trajeto, mas algo havia mudado, na maneira como ela andava, na maneira como o filho olhava, e na maneira como ele deixou o orgulho para trás. Capítulo 7. A verdade não se esconde para sempre. Era uma tarde quente e abafada, quando Henrique recebeu a ligação. Do outro lado da linha, um velho conhecido da imprensa, ex-parceiro de negócios sujos. Henrique, você tem ideia de quem é a mulher com quem andam te vendo por aí? Silêncio, porque a redação já sabe e tem repórter indo atrás. Henrique fechou os olhos. O passado estava batendo na porta de Elisa. De novo, o nome Amélia Vasques ainda tinha peso. Era a esposa desaparecida de um magnata, dada como morta num acidente misterioso. A elite nunca soube da verdade, e agora a manchete que circulava nos bastidores era: a esposa morta está viva e tem um filho com o herdeiro do império. Era só questão de tempo até o escândalo explodir. Henrique foi até a casa dela imediatamente. Elisa o recebeu com um olhar cansado. Aconteceu, né? Ainda não, mas vai. Ela sentou no sofá. Então é hora de fugir outra vez. Henrique se ajoelhou diante dela. Não. E o que você sugere? Que dessa vez a gente fique. Ela riu com ironia. Ficar e ver minha cara estampada na TV? Ficar e enfrentar. Você sabe o que vão fazer comigo? Vão me chamar de oportunista, de fugitiva, de falsa. E se eu me colocar na frente? Você, se alguém for sangrar, que sangrem o meu nome. Henrique ligou para o jornalista. Se você vai contar a história, vai contar do meu jeito. Na manhã seguinte ele estava no programa mais assistido do país, ao vivo. Gravata preta, olhar reto. O apresentador perguntou: Henrique, é verdade que sua esposa está viva? Henrique respirou fundo. Não, pausou. A mulher que fui casado morreu. Mas a mulher que voltou é quem ela sempre tentou ser. Ele contou tudo, sem nomes, sem datas, só verdades, que a controlou, que foi ausente, que não viu os sinais, que ela fugiu para sobreviver e que agora ele tentava merecer o perdão do próprio filho. A audiência explodiu, o país parou e pela primeira vez o povo viu um homem rico pedindo perdão, sem desculpas. Elisa assistiu à entrevista sozinha, com lágrimas discretas. Kaique estava ao lado, em silêncio. Quando terminou, ela disse: ele fez isso por mim,
Kaique respondeu: não. Ela o olhou. Ele fez isso por ele e por nós. No dia seguinte, repórteres cercaram a porta. Queriam fotos, entrevistas, manchetes. Elisa saiu de casa de cabeça erguida. Disse apenas uma frase: eu morri uma vez. Agora sou só alguém tentando viver. Henrique passou a ser atacado por colegas, acionistas, diretores, mas não recuou. Se perder meu império for o preço por ser pai e homem de verdade, então que ruam os prédios, mas fiquem as pessoas. E assim, o país conheceu a história que por anos viveu nas sombras. Mas mais do que a tragédia, conheceram a escolha, a de uma mulher que fugiu por amor, e de um homem que, por fim, aprendeu o que é amar em silêncio e proteger em voz alta. Capítulo 8. Quando a verdade tem voz de mulher. Depois da entrevista de Henrique, os holofotes se voltaram para ela. Repórteres acamparam na porta do hospital onde trabalhava. Canais de TV mandaram propostas milionárias. Editoras queriam transformar sua história em livro. Mas Elisa recusava tudo. Eu fugi do barulho por 7 anos. Não é agora que vou dançar com os microfones. Mas o silêncio dela não impediu a repercussão. Grupos de mulheres criaram movimentos com seu nome. Cartazes em protestos diziam: Elisa fugiu para viver e nós estamos vivas porque ela teve coragem. Círculos feministas, ONGs e movimentos populares começaram a escrever o nome dela nas paredes da cidade. Elisa não era símbolo de tragédia, era símbolo de resistência. Henrique, agora como observador, percebeu que ela havia se tornado algo maior do que a própria dor. E uma noite em casa ele disse: você não precisa se calar para ser respeitada. Ela olhou para ele com calma. E você não precisa falar para existir. Ele sorriu. Mas você deveria falar. Pelo mundo, pelas outras. Só se for do meu jeito. Sem avisar ninguém, Elisa apareceu numa escola pública da periferia. Sentou-se num palco simples, sem maquiagem, sem plateia paga. E ali, falou para meninas que se pareciam com ela. Eu não sou um mito. Não sou uma santa. Eu fugi. Eu tive medo, pausou. Eu menti. Mas eu sobrevivi, e isso por si só já é revolução. O vídeo daquela fala foi gravado por uma aluna, viralizou no X e no TikTok. Em 24 horas, a fala dela foi vista por 18 milhões de pessoas. Mas o mais importante não foi o número, foi o conteúdo. Porque pela primeira vez, Elisa contou a própria história com a própria voz. Ela falou da opressão silenciosa, da solidão mesmo dentro do casamento, da dor de dormir ao lado de alguém que te ama, mas não te ouve. Não fugir da violência física, fugir da violência invisível, a que não deixa marcas no corpo, mas dilacera por dentro. Enquanto ela falava, milhares de mulheres comentavam: essa também é minha história. Agora eu entendo minha mãe. Ela sobreviveu por mim. E Henrique assistia tudo de casa, com os olhos marejados. Pela primeira vez, ele entendia que o protagonismo dela nunca foi sobre ele, foi sobre ela. No fim da fala, Elisa deixou uma mensagem que se tornaria histórica. Me esconderam por 7 anos. Mas a verdade não se esconde. Ela anda, ela cresce, ela sangra, mas floresce. E agora que minha voz saiu, ninguém mais cala. A escola foi homenageada com seu nome. Uma lei sobre proteção psicológica em relacionamentos abusivos foi apelidada de Lei Elisa, mas ela não quis cargos, nem candidaturas. Eu não quero o topo. Quero que ninguém mais precise fugir para sobreviver. Naquela noite, Henrique chegou em casa e encontrou uma carta na mesa, escrita por ela, curta, direta. Agora sim, você me escutou. E ao lado, uma foto dos 3, Elisa, Henrique e Kaique, sorrindo, não como uma família tradicional, mas como uma família real. Capítulo 9. O filho que herdou o silêncio. Kaique cresceu com o nome da mãe em grafites, vídeos e protestos. Era chamado de filho da coragem, neto da resistência, herdeiro da revolução. Mas dentro dele havia dúvidas, raiva antiga, frestas que o tempo não curava.
Porque mesmo depois de tudo, Henrique ainda era um ponto de interrogação na alma dele. Ele via o esforço, as tentativas, as presenças constantes, mas algo sempre pesava. O nome, o sangue, a ausência que o moldou. Como eu posso amar um homem que me esqueceu por 7 anos? Perguntava a mãe. Ela respondia com a calma de quem já morreu por dentro. Talvez não precise amar, mas precisa entender, se não quiser repetir. Aos 16, Kaique se envolveu numa briga na escola. Um colega fez piada sobre a mãe. Outro o chamou de filho do milionário ausente. Kaique quebrou a mesa. Foi suspenso. Henrique foi chamado para uma reunião. Ao chegar, o filho virou o rosto. Você não tem moral para falar de controle emocional. Henrique apenas sentou. Não vim para te julgar. Veio para quê, então? Para dizer que eu também tive um pai que nunca me ensinou a sentir. E o que você fez com isso? Me tornei igual a ele. E agora? Tô tentando te impedir de fazer o mesmo. Kaique ouviu, mas não respondeu. Na semana seguinte, recusou ir à escola. Ficou trancado no quarto. Desenhava, escrevia, rasgava folhas, até que uma noite bateu na porta do quarto de Henrique, que agora morava no mesmo quintal da casa da mãe. Entrou, sentou. Silêncio. Você me ama? Perguntou. Henrique respirou fundo. Com tudo que tenho, mesmo sem saber como. E se eu disser que te odeio em alguns dias? E se eu ainda assim vou te amar? Então estarei aqui para te segurar. Pausa. Mesmo que você me empurre. No dia seguinte, Kaique voltou à escola. Pediu para ler um texto no pátio, na frente de todos. Subiu ao palco improvisado. Pegou o microfone com mãos tremendo. Meu nome é Kaique, e por muito tempo eu só fui o filho da Elisa. Mas hoje eu também sou o filho do homem que tentou mudar. Pausou. E isso não apaga o passado, mas talvez me ensine a construir um futuro diferente. A escola aplaudiu. A diretora chorou. Elisa assistia da calçada escondida atrás de um poste com os olhos marejados. Henrique estava lá, mas não subiu no palco, porque agora entendia. O protagonismo do filho não precisava de aplauso, precisava de espaço. Naquela noite, Kaique deixou um bilhete na porta do quarto do pai. Você errou, você sumiu, mas voltou. E mesmo com tudo, eu vejo você tentando. Henrique guardou aquele papel como quem guarda o primeiro choro de um filho. Ele não precisava ser perdoado, precisava ser real, presente e disponível. Porque no fim das contas não foi o sangue que criou a relação entre eles, foi o silêncio enfrentado, a dor dividida e o esforço diário de quebrar um ciclo. Kaique entendeu, ele podia escolher outro caminho, e essa escolha era a herança mais valiosa que alguém podia receber. Capítulo 10. Onde as ruínas viram casa. Anos se passaram. Kaique agora era um jovem adulto, cursando psicologia numa universidade pública. Tinha um projeto social com outros estudantes. Atendiam filhos de mulheres vítimas de violência doméstica. Chamava-se Raízes Invisíveis. E a ideia nasceu de uma frase da mãe. A dor que não se vê também grita. Elisa continuava como enfermeira, recusando todos os convites para cargos, prêmios ou livros. Não quero ser símbolo, quero ser gente, mas o nome dela já estava no mundo. E nas meninas que cresciam com a frase escrita nas mochilas, Elisa não fugiu, Elisa sobreviveu. Henrique nunca mais voltou a dirigir uma empresa. Morava num anexo pequeno, nos fundos da casa de Elisa. Plantava hortaliças, lia para crianças em uma ONG e toda quinta esperava o filho sair da aula com 2 cafés nas mãos. Um dia eu errei seu nome inteiro, dizia. Agora, pelo menos, eu erro só o ponto do açúcar. Numa tarde nublada, os 3 caminharam juntos até um casarão antigo que havia sido da família Vasques. O governo, após confiscar os bens, transformou o lugar em abrigo para mulheres em situação de risco. Na placa de entrada, Casa Elisa Antunes. Henrique leu, parou. Você queria isso? Ela respondeu. Eu queria um lugar onde nenhuma mulher precisasse fugir para sobreviver. Pausou. E agora ele existe.
Dentro da casa, crianças corriam, mulheres conversavam. Era tudo barulhento, vivo, imperfeito. Mas ali, ninguém pedia perdão por existir. Kaique sorriu. Isso aqui não parece abrigo. Respondeu. Por que não é? Isso aqui é casa. E casa é onde ninguém precisa ter medo. Antes de saírem, uma menina pequena puxou a mão de Henrique. O senhor é o pai do menino da internet? Ele riu. Sou. E é verdade que o senhor errou tudo, mas não desistiu? Henrique abaixou, olhou nos olhos dela. É verdade. E agora? Agora eu erro menos. Pausa. Mas nunca mais fui embora. A menina sorriu. Eu também tenho um pai que sumiu. Henrique segurou sua mão. Então promete uma coisa? O quê? Que você vai ser melhor do que a gente foi. Ela sorriu. Já tô sendo. Na saída, Elisa parou no portão. Olhou o céu. Se me perguntassem se valeu a pena, Henrique interrompeu. Eu responderia por você. Ela olhou de lado. E o que diria? Que ninguém nasce forte, mas alguns sobrevivem tanto que viram muralha. Kaique colocou os braços ao redor dos dois. Bora? Pra onde? Henrique perguntou. Pro que vier. E eles seguiram. Não como família de propaganda, mas como pedaços reconstruídos de uma história que quase terminou cedo demais. Porque no fim, não importa como começa, importa quem fica, importa quem aprende e importa, acima de tudo, quem tem coragem de voltar e reconstruir o que ninguém teve coragem de salvar. Nem todo final precisa de aplauso. Às vezes, basta silêncio, chão firme e uma mão segurando a outra. Essa história não foi sobre perfeição. Foi sobre erros, sobre gritos não ouvidos, sobre ausências que moldam e sobre pessoas que, mesmo tarde, escolhem ficar. Henrique não foi o pai ideal. Elisa não foi a esposa que esperou. Kaique não foi o filho que perdoou fácil. Mas os três foram reais. E isso já é mais do que a maioria consegue ser. Eles não voltaram para o passado. Construíram futuro em cima de ruínas e fizeram de cada cicatriz uma parede nova. Se essa história te tocou de algum jeito, compartilha. Comenta de onde você está assistindo. E se inscreve no canal, porque aqui as histórias não terminam com ponto final. Elas terminam com gente aprendendo a recomeçar.